Cumprimentos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini, titular da disciplina de Direito das Obrigações. E vamos agora para a nossa segunda aula, sem antes fazer uma breve recapitulação do conteúdo ministrado na última aula. Lembra que eu falei a vocês que as obrigações pertencem a dois universos. As obrigações naturais são aquelas do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo, são despidas de sanção. Se você não cumpre uma obrigação dessa, por exemplo, de fazer o sinal da cruz quando passa na frente de uma igreja, não acontece nada, você não é penalizado, você não é punido por isso. Portanto, obrigações naturais, despidas de sanção. O segundo universo das obrigações são as obrigações jurídicas. Essas sim, são aquelas que se você não cumpre, tem responsabilidade, tá certo? E nós falávamos na aula passada que as obrigações jurídicas se dividem em obrigações reais, obrigações propter rem e obrigações pessoais. Qual é a diferença básica entre elas? Todos nós temos a obrigação de respeitar o nosso vizinho, o dono da casa ao lado ou do apartamento. Isso são obrigações reais, porque o vizinho tem o direito real de ter a coisa protegida dele. E nós temos a obrigação real de respeitar. Não é preciso que haja um contrato de respeito mútuo. Por quê? Porque são obrigações reais, direitos reais de quem é dono e obrigações reais de todos nós de respeitar a propriedade alheia. As obrigações propter rem, por sua vez, elas vêm com a coisa. Um exemplo clássico, quando você compra um apartamento, você pagou tudo certinho, não deve mais nada para ninguém. Deve sim. Você tem a obrigação de todos os meses pagar a taxa condominial. É uma obrigação que vem junto com a coisa. O IPTU são obrigações que vêm junto com a coisa. Obrigações propter rem. E por último, sobram as obrigações e os direitos pessoais. Os chamados direitos e obrigações pessoais de crédito. Sempre que tu está devendo alguma coisa ou tem para receber alguma coisa, é um direito pessoal, é um direito de crédito. Naquela aula nós vimos também o conceito de obrigação, né? E fizemos toda uma dissecação desse conceito. E vimos, por último, a história da obrigação. Lembra? A obrigação nasce como um nexo, um liame entre o credor e o devedor que respondia com sua liberdade e às vezes com a sua própria vida, né? Era chamada responsabilidade pessoal do devedor. Com a lei Poetelia Papiri, no século IV a.C., nasce então a obrigação, a obrigatio, como nós a conhecemos hoje, onde o devedor só responde com o seu patrimônio e não mais com a sua pessoa, com o seu corpo ou com a sua liberdade. É a chamada responsabilidade patrimonial. Responde com os seus bens, exceto no caso de pensão alimentícia, onde responde com a liberdade, sendo preso até que pague a sua dívida. E agora vamos falar dos elementos que compõem uma obrigação. Né? Vamos dessecar esta obrigação e saber tudo que faz parte dela. Pensa comigo, o que contém uma obrigação? Duplo sujeito. Sempre numa obrigação haverá um credor e haverá um devedor. Ou mais de um credor ou mais de um devedor. Não existe uma obrigação sem um credor, como não existe uma obrigação sem um devedor. Então, faz parte dos elementos que compõem uma obrigação duplo sujeito, credor e devedor. Depois temos o vínculo jurídico. Por que eu devo? É muito importante saber isso. Por que eu devo? Eu assinei alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada? Nós vamos saber o que é um vínculo jurídico, que ele pode ser espiritual, ele é espiritual e material. E por último, o objeto da obrigação, né? O que pode ser objeto da obrigação? Primeiro vamos analisar o duplo sujeito, o sujeito ativo. O credor é chamado de sujeito ativo. Aquele que tem para receber é chamado de sujeito ativo.
quem pode ser credor ou accipiens? Em latim se chama credor accipiens. Quem pode ser credor? Todos os sujeitos de direito, presentes, futuros, coletivos, individuais, pessoa jurídica, pessoa natural, todos os sujeitos de direito, eu repito, podem ser credores de uma obrigação pessoal, não é? Por exemplo, no caso de um sorteio, até que não haja um sorteio, não há credor, mas depois que houver um sorteio, nasce aí a figura do sujeito ativo, o accipiens, que é o credor. Da mesma forma, quem pode ser devedor? O solvens, aquele que tem a obrigação de pagar a dívida. Qualquer pessoa, até o nascituro, como é um sujeito de direito, pode ser obrigado a pagar, né, pelas dívidas do falecido, desde que hajam as forças da herança assim o recomendem. Portanto, no duplo sujeito ativo e passivo é credor e devedor. Qualquer sujeito de direito pode ser elemento dessa obrigação. Vamos falar agora do vínculo jurídico. Por que eu sou obrigado? Eu sempre brinco com meus alunos que você vai no semáforo, para o seu carro, fica esperando o semáforo abrir e tem um cidadão lá fazendo malabarismo, brincando com alguma coisa para chamar a tua atenção, para ver se você o recompensa. Você tem a obrigação de recompensar? Não. Por quê? Porque não há um vínculo jurídico. A recompensa é uma dádiva, um presente, e não há obrigação naquilo que é facultativo. Mas existem obrigações que você é obrigado por conta, né, do vínculo jurídico. Para explicar esse vínculo jurídico, existe uma teoria de um alemão chamado Brins, chamada teoria do débito e da responsabilidade. Obrigação se divide em débito e responsabilidade. Aquele que tem a obrigação de pagar, vamos usar a mensalidade da faculdade, vai vencer hoje, supomos dia 17, vai vencer dia 20. Até o dia 20 é débito. Se você não pagar no dia 20 até as 24 horas, no dia seguinte nasce a responsabilidade. Portanto, débito é uma obrigação até o seu vencimento. E responsabilidade só nasce após o vencimento. O que é a responsabilidade? São os juros, cláusula penal, ou perdas e danos, e assim por diante. São as consequências do não cumprimento da obrigação. Essa teoria do débito e da responsabilidade diz o seguinte: existe débito sem responsabilidade? Como assim, professor? Olha só, as dívidas prescritas, aquelas que caducaram, você guardou uma nota promissória 20 anos na gaveta, a dívida existe, é um débito, porém sem responsabilidade, por quê? Você não pode cobrar na justiça porque já caducou. Dívidas de jogos, né? Enfim, são dívidas naturais, de fazer o sinal da cruz, são dívidas que são débitos, mas despidas de responsabilidade. Não existe responsabilidade porque você não pode cobrar na justiça. Não existe a responsabilidade. Por sua vez, existe responsabilidade sem débito. Como assim, professor? Olha só, uma nota promissória assinada por você e tendo seu irmão como avalista, o devedor é você. Se você tem que pagar até o vencimento. Se não pagar, nasce a responsabilidade. Mas o avalista, ele não tem obrigação de pagar até o vencimento. Ele só tem a obrigação de pagar se você não pagar. Portanto, ele tem responsabilidade após o vencimento. Mas antes do vencimento ele não tem o débito. Fiador, avalista são exemplos de responsabilidade sem débito. Há um trocadilho muito interessante que tu vê por vezes na televisão, nos programas jornalísticos, aquele irresponsável deixou a criança abandonada, aquela irresponsável. Na verdade, juridicamente, quem não cumpre uma obrigação é responsável. Quem cumpre todas as suas obrigações é irresponsável. Por quê? Porque não tem responsabilidade. Tá certo? Bem, e vamos falar agora do terceiro elemento que compõe uma obrigação. Lembram? Duplo sujeito, vínculo jurídico e objeto.
Essa obrigação tem um credor, tem um devedor. Eles são obrigados porque tem um contrato ou porque assumiu essa dívida. Qual é o objeto? O que está devendo? É uma casa, um carro, um dinheiro? Assim. Então, é o chamado objeto da prestação. É aquilo que está sendo prometido. Não confundir o objeto da prestação, que é aquilo que tu está negociando, com o objeto do contrato. Quando você faz um contrato de locação para alugar uma casa, por exemplo, o contrato de locação é o objeto da locação, o objeto do contrato é a locação. A espécie de contrato que você está fazendo. E o objeto da prestação é a casa, é aquilo que você está alugando. E o que tem a ser objeto da obrigação? Ora, se você tem que entregar, é uma obrigação de dar. Objeto da obrigação, dar. Porque existem três: dar, fazer e não fazer. Repetindo, objeto do contrato é a espécie de contrato. Objeto da obrigação é dar, fazer ou não fazer. Nós vamos explicar mais na frente. O objeto da prestação é o objeto em si, material, que tu está negociando. Sobre o objeto da obrigação, o objeto da prestação, temos que nos ater que existem três requisitos. O objeto da prestação tem que ser possível, né? Você não pode fazer um contrato com uma empreiteira para trazer o oceano do Oceano Atlântico até Rio do Sul. É um objeto impossível. Não interessa ao direito contratos cuja viabilidade é impossível. Tem que ser lícito, né? Você não pode contratar alguém para matar outra pessoa. Você até pode contratar, mas vai responder por crime. Por quê? Porque não é lícito. E por fim, o contrato tem que ter valores, uma estimação econômica, tem que valer alguma coisa, né? Ainda que de pouco valor, mas tem que valer alguma coisa. Não pode ser um grão de arroz, assim, coisas que não interessam ao mundo do direito. Portanto, o objeto da prestação há que ser possível, lícito e com estimação econômica. Agora vem a grande indagação. Por que sou obrigado? A doutrina chama isso de fontes da obrigação. Qual é a fonte, como existe a fonte do direito, qual é a fonte que determina que você tenha que pagar, que você tenha que fazer, ou que você não possa fazer, né? O direito francês tinha sua classificação, o direito romano tinha quatro. As obrigações ex-contratos, quasi ex-contratos, ex-delito e quasi ex-delito. E hoje recebeu uma roupagem diferente e uma nomenclatura diferente. Portanto, no direito brasileiro, classicamente, são três as fontes das obrigações. São três formas pelas quais você é obrigado a pagar ou fazer. A primeira delas é a lei, né? Imediata ou imediata. Eu só sou obrigado se a lei determina. Quer ver um exemplo? Você paga IPTU, você paga IPTU porque gosta do prefeito, paga ICMS porque gosta do dono, ou porque a lei impõe a obrigação de você pagar aquele imposto, aquele tributo. É a lei. Você paga prestação alimentícia? Eu pago porque eu sou um bom pai. Bom, pode ser um bom pai, mas a lei diz que os parentes devem pagar alimentos uns para os outros em caso de necessidade. Portanto, o pagamento a obrigação de pagar pensão alimentícia está na lei. Você vai servir o exército, você teve o alistamento militar? Teve. Por quê? Porque você gosta do exército? Não. Porque a lei diz que os jovens com até 18 anos devem se alistar no serviço militar. Portanto, são obrigações estabelecidas pela lei. E essa você não pode, não depende da tua boa vontade se quer ou não. Você tem que cumprir. Agora não, existe uma segunda classificação, além das obrigações decorrentes da lei, cuja fonte é a lei, existem as obrigações que nascem com a tua vontade, depende da tua vontade. Se você não tiver vontade, você não é obrigado. São os negócios jurídicos. Aí, ali o elemento volitivo vale tudo, das duas partes, quem está contratando e quem está sendo contratado. Vamos usar o exemplo da locação. Se eu não quero alugar o meu imóvel, eu não vou alugar. Mas se eu quiser alugar o imóvel, tem que ter alguém que queira alugar. O elemento volitivo. Os negócios jurídicos se dividem em três, que geram uma obrigação para quem concordou, para quem anuiu. Os contratos, as declarações unilaterais de vontade e, por último, os títulos de crédito. Quem anuiu, quem concordou com a assinatura de um contrato, ou com uma declaração unilateral de vontade, ou com um título de crédito, é obrigado por quê?
porque a fonte é um negócio jurídico. Temos como terceira fonte da obrigação o ato ilícito. O que é ato ilícito? Tudo que tu fizer de errado, contrário à lei, aos bons costumes, que gerar prejuízo para alguém por culpa sua, você praticou um ato ilícito. Você ofendeu alguém, chamou um nome na internet, ou escreveu alguma coisa errada, deu um tropeção a uma pessoa, machucou, você praticou um ato ilícito. Também gera a obrigação de indenizar. Repare, negócios jurídicos, a lei e o ato ilícito são as fontes das obrigações. Nesse caso dos atos ilícitos, muitas vezes tu nem tem a vontade de prejudicar, mas prejudicou, né? Por culpa ou por dolo. É o que nós veremos a seguir. Enfim, na próxima aula nós analisaremos mais detalhadamente todos esses tópicos.